Está no ar, Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Valeu, Tom. Eu gosto assim. Cara, você que tá chegando aqui agora, se liga que hoje a gente tem um convidado muito especial. Meu amigo, educador, produtor, cineasta, cineclubista, geógrafo. Direto de Vista Alegre, ele é geógrafo, educador e cineasta. Também é um nome por trás do Subúrbio em Transe, um mutirão de ideias com câmera na mão e o coração pulsante do cinema suburbano raiz. Entre as obras produzidas, destacam-se os documentários Alma Suburbana e No Limite do Horizonte. Luiz Cláudio Mota, no Papo de Subúrbio. Vem! E o cara, quando é brabo mesmo, é parceiro, ele já chega assim, ó. Ele já chega trazendo a camisa pra geral. Olha aí, todo mundo com essa camisa bonita aqui. Que você também, se quiser, ó, depois cola na rede do Luiz aí e soma essa força aí que é braba. Mas pra gente começar e você prestigiar nosso episódio de hoje, vamos dar a palavra pro camarada que tá aqui, vamos dar a palavra pro meu amigo, pro grande produtor cultural suburbano, um cara que me apresentou uma cena que eu não conhecia. Em 2007, quando eu tava pesquisando o subúrbio dali, eu conhecia poucos coletivos, poucas ações práticas no subúrbio. E felizmente tive a indicação e o prazer de conhecer a Joana e, através da Joana, o Luiz Cláudio. Grande Luiz, pô, irmão, brigadão por estar aqui com a gente hoje, né? Prazerzaço. Pô, a palavra é tua, cara. Bom, antes de tudo agradecer. Achei que exagerou um pouquinho, mas Que exagerei o quê? É ruim, hein? Mas é um pouco isso. Acho que o nosso trabalho lá do Subúrbio em Trans é isso, né? Trazer a parceria, né? Agregar, né? Pra agregar as pessoas. E a partir do audiovisual, que eu acho que vai expandindo, né? Eu sou professor, né? Sou professor de geografia. E quando eu comecei a trabalhar na rede municipal, e aí em 2001, aí eu levei o projeto lá para a Escola Grécia. Aí em 2002 surgiu o Núcleo de Arte Grécia, que é justamente um lugar onde tem atividade de extensão com as artes. Né? Em 2002. 2002. E em 2003 que eu fui dar aula de vídeo mesmo, dentro desse programa lá do Núcleo de Arte Grécia. São 23 anos do Núcleo de Arte Grécia? Exatamente. Caraca, Luiz. E eu oficina de vídeo 22 anos. Caramba, Luiz. E aí a gente, dentro desse projeto que surgiu o Subúrbio em Trânsito, né? Que foi os alunos lá querendo fazer e tal. E o Subúrbio em Trânsito surgiu justamente foi 7/7 de 2007. 7/7/2007, data cabalística. Cabalística. E aí, em dezembro, a gente estreou com o filme Alma Suburbana. Que o Alma Suburbana ele começou mais ou menos em junho e julho de 2007 e em dezembro já estava pronto, quer dizer, um período muito curto para se fazer um longa-metragem, o pessoal que não tem experiência, né? A gente fez com o ensino fundamental, alunos, crianças, né? Embora na época tinha alunos mais velhos que foram cursados, inclusive tinha alunos que começou lá comigo, né? Como o Leonardo, ele começou na oficina de vídeo e foi fazer faculdade. E aí ele continuava lá frequentando e aí dirigiu o Alma Suburbana junto com o Hugo também. Eu vou aproveitar, Luiz. Você já... Leonardo é o Leonardo Oliveira? Ele mesmo. Tu conhece? Pô, Trabalhei com ele. essa galera do mundo do cinema, todo mundo se conhece, hein? Caraca, Tom. Hoje ele tá na Quanta. Aí, tá vendo? Isso mesmo, é. Mas eu quero começar. O Luiz já introduziu aqui a atuação dele e do papel do Subúrbio em Transe, que é hoje em dia um equipamento de guerrilha, um equipamento de cultura, um equipamento de resistência, de identificação, né, da nossa alma suburbana. A gente vai falar sobre isso. Mas eu posso puxar um pouquinho antes, Luiz? Eu quero entender uma coisa que eu nunca te perguntei, né? Apesar de a gente já ser amigo há bastante tempo. Mas quando é que surge o Luiz professor e quando é que surge o Luiz produtor de audiovisual, né? Eu quero entender, que você falou ali, pô, eu entrei como professor, mas eu quero entender assim, Luiz é um geógrafo, é um pesquisador da cidade, é um pesquisador da espacialidade, acima de tudo. Acho que você se identifica muito com essa geografia urbana, mas eu quero entender como é que nasceu isso na tua trajetória suburbana, né? Primeiro, você é de que subúrbio, Luiz? Conta aí a tua experiência suburbana, a tua trajetória, e eu quero entender como é que esses dois elementos que marcam hoje de forma indesassociável o projeto Subúrbio em Trânsito se aproximaram. A educação, a geografia e o cinema. Mas me fala primeiro de que subúrbio o Luiz vem. Então, eu sou do Tanque, né? Ali Jacarepaguá, né? Que é divisa ali, né? Entre a Zona Oeste e a Zona Norte, né? Tem um pouco dessa fronteira, né?
sou nascido e criado ali mesmo. Nasci ali na maternidade que fica no tanque mesmo. Caraca. Né? Então, aquela maternidade ali no Mato Alto, né? Sim. Ali próximo do Ipaz, né? Então, que é a estação agora do BRT Ipaz, para não confundir com o Mato Alto lá, acho que Guaratiba, né? Mas aí fui nascido e criado ali no tanque. Boa parte da minha vida foi ali, né? Num lugar assim que também num lugar onde eu morei, né? Embora meu irmão mora lá, já há um bom tempo que eu não moro, mas minha mãe, até 2019, eu sempre estava lá porque ela tinha problema com questão de demência, né? E aí eu ficava lá com ela e tal. Sua mãe viveu a vida toda lá? Toda a vida. Sim, a vida toda não. Ela foi nascida em Itaperuna, veio pra cá, migrou. Tá. É do interior do Rio. Mas desde a década de 50, né, era histórica ali, né? E seu pai também veio de outro estado? Meu pai veio de Mangaratiba. Mangaratiba, caramba. Tem uma história assim deles. Aí eles construíram ali e tal. E ali tem uma particularidade que é o seguinte, que que a gente, né, morava ali e a subida ali no morro da Caixa d'Água. A pessoa chama ali Caixanga, Caixa d'Água, mas o nome do morro mesmo é Morro da Reunião, para não confundir com o Morro da Caixa d'Água lá da Piedade. Perto da minha casa, o da Caixa d'Água, eu até ia falar isso. Porque tem uma Caixa d'Água lá e tal, a pessoa chama de Morro da Caixa d'Água, mas o nome do morro mesmo é Morro da Reunião. Que vai pegar ali também a Covanca, né? Ele é um anfiteatro, na verdade, né? Para quem é geógrafo. Olha aí, a gente gravando e a nossa componente chega uma hora dessa. Temos que denunciar que a Valesca chegou agora, tá? Senta aí com a gente, pô. Valesca, ó, gente, você que tá chegando agora aqui, primeira coisa, não esquece que a Valesca é assim mesmo, tá? Que a Valesca chega no meio da entrevista, o entrevistado falando da importância de morar ali perto do Morro da Caixa d'Água, da Covanca, e você chegando. O que? O Morro da Caixa d'Água? Da Covanca. Então, o nome do morro é Morro da Reunião. Pega aí embaixo, Valesca. O nome do morro é Morro da Reunião, mas o pessoal chama da Caixa d'Água porque tem uma caixa d'água lá, né? Sim. E aí, é um anfiteatro, na verdade, ele liga um com o outro, mas costuma se chamar o Morro da Covanca é um e o Caixa d'Água é outro, mas na verdade é um morro só, o Morro da Reunião, que é um anfiteatro. Né? Então, a casa fica ali, né, tem lá, e a subida dá para o Morro da Caixa d'Água. Então eu sempre perguntava à minha mãe, a gente mora na favela? Não. Na favela falta luz, faltava luz lá em casa. E aqui falta direto. Falta luz pra caramba. Já chega logo tomando uma cerveja e tá cansada, vai, bebe um golinho aí, vai. Aí a favela também falta água, lá também faltava água. Eu falei, pô, então é uma divisão uma linha tênue, né? Eu não senti pertencente, né? Porque na verdade a gente. Minha mãe é casada 2 vezes, né? O primeiro esposo dela comprou ali o terreno, era ali próximo da rua ali, a rua do Zé Braga, então ela não tinha essa questão, mas ao mesmo tempo, subindo ali, né? Dali lá no Morro da Caixa d'Água e tal, mas é arborizado, né? E o pessoal também antigamente cuidava, tinha cavalo, tinha as coisas assim. Então foi muito. Essa infância ali tinha muito ligado assim, à natureza, né? Tinha essa questão de um subúrbio rural? Tinha esses elementos ainda? Tinha esses elementos, porque eles vêm da área rural, minha mãe e meu pai. Então eles tinham uma horta, né? Eu tenho um terreno, então tem essa questão. Então eu fui criado ali e estudei na escola, que era primeiro no Embaixador, depois fui pro Pio 10, né? E na época tinha um projeto de levar os alunos até o cinema, que é o Cisne, lá da freguesia, né? Que não existe mais, que deu lugar ali em Amarelo. Foi até um curtinho que eu fiz com os alunos, né? Falando do Cisne. E aí eu ia andando lá até... Você é secundarista ainda, aluno... Não, na época primário, né? Primário não, ainda, ginásio, né? Que agora é o fundamental... Ensino médio agora. Não, ensino médio não. Ensino fundamental 2. Que na época era quinta, que era quinta e oitava série, agora é sexto ou oitavo ano. Agora é sexto ou nono ano, né? Aí, concluindo, para resumir, né, a gente foi, né, algumas vezes, foi uma semana, a gente ficou vendo filme no Cisne, filme brasileiro, Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues. Então, aí depois eu comecei a ter o hábito de ir nesse cinema por conta própria, entendeu? Então, foi um hábito que eu tive ali de... Então, assim, respondendo essa questão do lugar onde eu venho e a questão, né, que veio primeiro, né, o geógrafo,
ou o cinema, eu acho que os dois estão muito interligados nesse sentido. Uma que o lugar ali é muito presente, assim, essa questão da favela, do asfalto, né? Tinha até um colega que falava, né, que dividia, né, o sujeito que vinha do asfalto, e isso antes, acho que de lançar o livro do Cidade Partida, né? Do Zona Ventura. E lá o apelido dele é Sapinho, nem sei qual é o nome dele. Hoje em dia eu ouvi chamar por apelido, falar, não fala por apelido não, que eu sou professor, né? Porque hoje em dia é complicado, mas aí ele falava, né? Você é do asfalto. Eu falei, não, eu sou porque eu tinha aquela onda de antes da curva, depois da curva. Eu morava justamente na curva, né? Eu falava, eu moro no meio da curva, eu tô nos dois. Tava na franja, na fronteira. Exatamente. Então... Mas o pior, quando você não se vê na situação, você nem imagina o que é ser do morro ou não ser do morro, porque pra você... Por exemplo, eu quando dava aula num colégio que era no morro, eu nunca tinha parado pra pensar quem é do asfalto e quem não era do asfalto. Pra mim todo mundo era a mesma coisa. E aí, quando eu comecei a dar aula, a menina, não, mas você é do asfalto. Eu falei, nossa, mas eu sou do asfalto, mas... É o tratamento que é dado É o tratamento. Aí, Estado. depois que eu fui entender como é que era o tratamento, que eles... Ela naquela... Em Vila Isabel, aí eles falavam assim, não, mas se você for no shopping, eles não ficam te olhando. Pra gente, eles olham. Eu falei assim, agora eu já tô entendendo como é que era o tratamento que dava. De quem é do morro e quem é do asfalto. Isso te fez despertar? De professor, você teve um olhar para o cinema? Assim? Não, então, isso quando criança, falando de criança, assim, que eu gostava mesmo de cinema, né? Mas você lembra você já dessa vinha. experiência? Lembro dessa experiência. Até um curto, quem quiser ver, que não foi eu que dirigi, Cinema na Escola, né? Que eu conto um pouco isso, né? Que aí eu curto basicamente falando um pouco dessa origem, né? Que foi dirigido pela professora Lídia e o meu aluno Matheus. Que tá aí na internet aí, que eu acho que é interessante. Ele também tem Mas uma tá na linguagem página do legal. Suburban Transe? Tá no... Nós vamos? Eu acho interessante, assim, Vamos. Muito legal, cara. Mas aí, só para resumir, Ah. então, isso quando garoto, assim, eu gostava muito de cinema. Aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu queria ter feito cinema, na verdade, né? Mas foi numa época ruim, assim, 93, né? Que foi na época do que o Collor, logo depois que o Collor assumiu. Pouco depois do impeachment, né? 93, 90. Exatamente. Tamar Franco o ali, cinema tava... Plano Real quase entrando. Porque se a gente for ver agora, ele tá na época da retomada, mas a gente só vai entender isso agora, porque o retomada era um filme, depois pra gente eu ia fazer a faculdade, numa situação, né? Aí eu falei, tem que fazer uma coisa que eu goste, né? E que eu possa também ter um emprego, né? Porque situação de pessoal logo é uma questão financeira. Aí eu pensei em fazer geografia mesmo. E era um período, você falou, eu me lembrei bem, posso estar equivocado porque eu não sou um pesquisador, mas era um período que havia uma decadência do cinema, daquela grande produção do cinema novo, dos anos 80, 90, decaindo para, né, ou seja, uma produção menor. Eu lembro que ali já nos anos 90, a opção de cinemas eram poucos, muitos cinemas de rua fechando, né, ainda estava num processo de transição, e a produção de audiovisual também era muito limitada, né, no Brasil naquele momento. Exatamente. E como tem essa experiência do espaço, né, acho que agora, né, como professor, eu racionalizando, eu falo, acho que foi isso, né? Assim, eu já tinha essa questão, né? Até porque você vai vivenciando as coisas e vai colocando. Na hora que estava estudando, por exemplo, questão da encosta. Lá em geografia estuda, né? Tem geomorfologia, né? E eu estava estudando aquilo e eu estava sofrendo. Quando aquela chuva de 96, eu fui vítima da chuva, entendeu? Tem até o filme lá do Paulo Silva, né? E do... fugiu o nome agora, Paulo. O nome do filme é Enchente, né? Produção da Cavídeo, do Paulo Silva e do Júlio Peckler. Eu não posso esquecer o nome, porque eles são parceiros aqui lá no Suburban Transe. E eles, quando foram fazer o filme, eu falei, cara, gente, aconteceu isso. E minha esposa, ela é especialista em clima, né? De geografia também. Então, o mestrado dela foi na parte dessa questão de pessoas que sofrem com enchente, então fui um pouco objeto de estudo dela também, entendeu? Então, ao mesmo tempo que tu tá estudando, tu tá sofrendo, né? E geralmente quando tu vai na faculdade, o cara geralmente separa, né? Eu não conseguia separar porque eu estava vivenciando, então até meu olhar, né? Por exemplo, no filme Enchente, tem uma crítica, o filme que, assim, não o filme, mas as pessoas que falam aí, geralmente o pessoal fala, o cara vai deixar... ele morreu porque foi pegar uma coisa de valor. É importante a vida dele que tem valor, né? Mas ao mesmo tempo,
Imagina, né, pessoal, eu tinha comprado meu primeiro videocassete. Primeira coisa que eu fui fazer foi pegar meu videocassete e botar na cabeça. Meu irmão morava em cima, botar em cima e tal. Então, às vezes você se arrisca por uma coisa, mas não é só um valor monetário, é um valor sentimental, né? Então, são essas coisas, esses valores que eu costumo ver, né? Porque às vezes a imprensa, ela joga uma coisa assim, joga esses valores, joga essas palavras feitas e não vê o lado da pessoa que mora, né? Então, a gente que está ali, né, morando ali, né, naquela situação, a gente sabe como é que é, né? Quando você lutou para ter aquilo, né? Então o verão para mim sempre foi uma época tenebrosa, assim, porque aquela época de sol e ao mesmo tempo de chuva, né? Que chove muito, então já sabia que aí é época das tempestades e tal. Você ficou ali na Taquara até que idade, mais ou menos? Tanque. No tanque, perdão, desculpa. Até os 28 anos. Aí eu casei e fui morar em Irajá. De lá já foi para Irajá. Só um adendo aí, só uma questão que o pessoal geralmente, né, não associa. Agora, né, até mais associa mais, mas o pessoal geralmente não associa muito Jacarepaguá ao subúrbio, porque o subúrbio, o Jacarepaguá foi muito associado aos sertões, né, à época rural e tal. E de um tempo para cá, com a seção da Barra, né, fica meio ali, né, tu pega Curicica, tu não sabe o que é Barra, o que é Curicica e tal, então fica nessa onda que as pessoas também acham que a Barra não é subúrbio. Eu tenho um outro olhar, né, que a partir da leitura aí do Nelson da Nóbrega, que tem uma leitura diferenciada, que até o Rafael foi autor do livro Subúrbios, né, junto aí com a Sandra, né, com os pesquisadores, né, que é um livro coletivo, que acho que são subúrbios, né, então tem que ver qual a ótica, né, então qual a visão que você está tendo, né? Então eu sempre tive ali a visão do tanque como subúrbio. Não passa trem, mas a gente sempre pegava o trem ali em Madureira, em Cascadura, então tem essa ligação, né, dependente do transporte, né? Nesse subúrbio, pensando na linha do subúrbio operário, mas você pode pensar num subúrbio estadunidense, né? Que é o subúrbio que eu acho que é o da Barra, né? Que na época que estava pesquisando uma suburbana para fazer, a gente até estava querendo botar essa pauta do... A ilha não é subúrbio. Aí começou. Não passa trem. Eu vou falar que o Luiz tem que se preparar agora para sofrer os hates, hein? Porque barra subúrbio, eu concordo, apoio embaixo. Como é que é? Mas... Barra é subúrbio ou não é subúrbio? Então, mas aí que tá, né? Quem tem que falar são eles moradores. Não sou eu, né? Não, mas o pessoal de Curicica fala que é Barra. Aí eu vou falar uma coisa. Geralmente tu vai falar, pô, o cara da Barra não se acha subúrbio. Mas aí, na época, aí que eu vou falar uma coisa que eu achei interessante. 2007 era a época do Orkut ainda. Aí tinha um grupo da pessoa da Barra, Subúrbio Chamas, que acho que é baseado num filme e tal, se identificando com o subúrbio estadunidense. Aquele subúrbio com casas. O cara acha que ele também se identifica, né? Casas amplas, muitos dos quais... você não consegue nem identificar o muro, porque o muro é aquele com cercas vivas e tal. E aí tu vê muito, né, adentrando aqui o Jardim Guanabara, tu observa aqui algumas casas desse jeito. E lá na Barra, alguns condomínios, né, nessa situação, e os caras se auto-identificando como subúrbio em chamas. O subúrbio estadunidense, né? Acho que é baseado no filme, eu tava vendo, fui dar uma pesquisa, falei, achei interessante, porque geralmente ninguém associa, né? Aí tu vê um morador da Barra se associando, mas não nesse subúrbio operário, aí concordo, mas no subúrbio bucólico. Mas ali atrás da barrinha. O cara pode até falar melhor do que isso, né? Mas eu sempre li que nos Estados Unidos o subúrbio é meio que gente de rico, né? Sim, o cara sim. Tem grana para poder se locomover, consegue sair, né? Eles vão querer. É porque esse papo é maravilhoso da gente bater, eu vou chegar aí também, e a gente tá com um geógrafo que estuda os subúrbios aqui, então a gente vai aproveitar muito isso, mas é importante lembrar que o nosso processo de segregação produziu ou tentou produzir um subúrbio que não era subúrbio. Basta dizer que a Barra da Tijuca se propôs como um projeto Lúcio Costa para a expansão da Zona Sul. Os primeiros condomínios que são criados na final da década de 70 é Nova Ipanema, Novo Leblon, a gente já comentou sobre isso. E é um projeto subúrbio rodoviário que atendia a ideia de highways norte-americanos, de você poder morar com qualidade de vida longe dos centros conurbados. Então era um contexto de expansão do capitalismo que produziu esse lugar. Mas é interessantíssimo porque você continua seguindo pela orla e você fala que Guaratiba é um subúrbio praieiro. Só que quando você chega no Recreio, na Barra, você diz que não é mais. Aí você entende mesmo como a nossa cidade... Tem até a Curicica, né? Porque eles não associam, eles acham que quem mora em Curicica é Barra, né?
Tinha até uma uns conhecidos nossos, né? Que eles moravam na ilha e se mudaram pra Curicica. Aí eles falaram assim, por que vocês não vêm morar na Barra? Eu falei, quando vocês morarem na Barra, aí eu vou. Ué, gente, O 2 também. Curicica é a nova Barra Olímpica. Foi implementado pela administração municipal essa ideia, para desassociar exatamente a isso. E é importante a gente contextualizar isso, porque vou dar um exemplo. A expansão para a Zona Oeste e a própria ocupação inicialmente dessa região que hoje a gente conhece como Grande Jacarepaguá e tal, ela passou por um processo de remoções de favelas importantíssimas. Foi na década de 60, 1965, 67, que favelas como a própria Cidade de Deus estão se edificando. Né? Então, era um espaço que originalmente era formado por grandes fazendas, essa ideia dos sertões cariocas, mas que teve sim uma ocupação proletária significativa, que às vezes a gente esquece. E até a própria Barra da Tijuca, a gente não pode esquecer que só existe Barra da Tijuca porque existe Rio das Pedras. Né? Ou seja, a produção dessas espacialidades dialogam entre si. E essas fronteiras são muito tênues. A minha mãe morava no Recreio, e aí dentro do Recreio tem um terreirão, que é uma favela horizontal, ali no posto 10 do Recreio, só que você não pode valorizar isso, porque senão isso implica em uma série de questões imobiliárias, vai vender menos. Né? Então, assim, é bacana e é importante a gente falar isso, para a gente entender como a produção desses subúrbios sofreu, assim como diz o professor Nelson da Nóbrega Fernandes, um rapto ideológico, sim, como foi um projeto político, administrativo da República, e como visava segregar uma parcela significativa da população, né? E, ao mesmo tempo que você quer segregar alguém, você não quer se segregar. Então, você produz uma identidade elitista para um ou outro lugar, né? E isso acontece dentro do próprio subúrbio. Tu lembra que queriam botar, não sei se vocês ficaram sabendo, que queriam um grupo de moradores queriam botar o nome da Barra de Zona Sul 2? Ué, Nossa. os caras já quiseram se emancipar, cara. Virar um município separado. É mesmo? Pô, né? Então, imagina só a polêmica. E aí vem o Vitor Almeida, historiador do Suburbano da Depressão, e fala... Peraí, mas se emancipar, poderia entrar Curicica ou não? Tinha uma estrutura que tinha parte que era para que entrava, por exemplo, Cidade de Deus e Tanque não entrariam. Curicica eu não me lembro, que é mais próximo, né? Eu me lembro dessa discussão. Mas é uma discussão importante. Quem você ia falar? Que falou? O Vitor. Não, eu falo que o Vitor do Suburbano Depressão, que tá devendo vir aqui, hein, Vitor? Eu vou te cobrar, hein, camarada? Boa, Vitor. Ele sempre fala, né? Rio 2 não é Barra, é Curicica. Ele bate no martelo e aí gera essa polêmica que é importante pelo direito da cidade, para democratizar a cidade. E com relação... As próprias que eu te falei, foram morar em Curicica e disseram assim pra mim, vem morar na Barra. Eu falei, não, quando você mora na Barra, aí eu vou. Eu tô te falando, que a pessoa tem certeza que mora na Barra, quando mora em Curicica. E já que a gente tá falando de democratização da cidade, eu vou puxar um gancho aqui pro Luiz, porque eu acho que grande parte da tônica da produção dele, e aí eu já vou entrar um pouco mais no próprio Cineclube, na própria estrutura do projeto. Eu acho que assim, qual foi o primeiro filme que vocês fizeram quando se formou o Cineclube? Eu acho que é o Alma, mas eu não sei se já tem algum curta antes. Eu sei que o Alma é o primeiro longa do projeto, né? Mas eu queria ouvir para você, porque para mim, o Alma Suburbana, ele é uma denúncia clara, feita pelos alunos, feita pelos moradores, de que existe uma cidade diferenciada do túnel para lá, aquele elemento que marca o túnel, aquele começo passando, atravessando. E é importante destacar que há uma opção ali no filme que nós não queremos falar da cidade do túnel para lá. Nós queremos falar da cidade real, dessa cidade onde a gente mora, onde a maioria da população está. Então ali eu vejo esse filme como uma denúncia também para o resgate dessa valorização cultural suburbana, mas dessa política de segregação que se estabelece até hoje na cidade do Rio de Janeiro, né? A gente falando dessas questões de Curicica. E aí eu queria pegar o gancho e puxar para você. Quando você traz o Cineclube, tem esse viés político também, ou ele vai se desenvolvendo no meio do processo, né? Esse viés político de denúncia, esse viés político que vem aí do Glauber, que vem desse cinema novo, essa crítica já está presente ali no nascedor do projeto. E qual é o primeiro projeto que isso fica evidente para você? Então, o primeiro, de fato, assim, inaugural mesmo é o Alma Suburbana, porque a gente fez o Alma Suburbana, ele tem origem, né, no Arrastão Literário, né, que foi feito com o seu Evandro e tal, mas não era o Subúrbio em Transe que fez, foi feito com os alunos do Núcleo de Arte e Grécia, né. Como eu tinha falado, o Subúrbio em Transe surge a partir das aulas que eu faço lá com os alunos, e aí a gente queria exibir, né, então a gente
tinha feito esse Arrastão Literário e a Joana Dark, que é um jornalista, né, entrou em contato para falar desse filme. Aí eu falei, pô, porque já estava ali, né, quando a gente estava produzindo, a grande pauta nossa era justamente essa, né, questão que a gente saía, os alunos achavam que não era bem tratado, achavam assim, que o pessoal achava, e na época, se eu não me engano, eles já estavam usando aquela camisa abóbora, né, Laranjinha, né, que tinha. Então chamava atenção mesmo. Então o pessoal ficava meio pé atrás com os alunos e tal, e junta muito aluno, né, não tem jeito, né, vai chamar atenção. Então, e muitas vezes pegava um ônibus normal mesmo, assim, né, tinha uma parceria que pegava aquele ônibus, não é aquele ônibus de viagem não, aquele ônibus de... Urbano mesmo. Urbano, né? Então o pessoal achava que era arrastão, né, aquela onda de arrastão e tal. Aí a gente falou, pô, vamos fazer o Arrastão Literário, porque a gente foi fazer com o seu Evandro o Arrastão Literário lá na Copacabana. E quando chegou a noite, tava lá o MV Bill, né, falando, chamando a atenção, assim, você sabe que dia é hoje? Acho que, se não me engano, é Dia Nacional do Livro, da Educação, eu não me lembro muito bem qual era o dia que o seu Evandro... que, né, dia do livro, alguma coisa assim. Ele tinha toda... leitura, livro, ele sempre está fazendo alguma coisa. Então, eu falei, pô, eu sei, estava ali, né, e tal, mas eu falei, pô, mas eu não devia estar falando assim com a gente, né, porque a televisão, um cara fala olhando para tu, parece que está falando contigo ali, né, e eu sou meio assim, eu respondo, né, falei, pô, não é bem assim, não. E aí... eu fiquei com aquilo na cabeça e logo depois ela ligou, né? Assim, um dia depois, acho que amanhã, porque foi à noite, chega lá, eu tava aquilo que eu queria falar pra ele, eu falei pra ela, ó, a gente fez o filme, mas ninguém registrou. Foi até a equipe na época do Gugu, né? Passou depois, um bom tempo depois, lá no programa dele, assim, uma coisa assim meio exótica e tal. E eu fiz esse curta com os alunos, né? Foi assim, lá com eles que filmaram, a gente digitou junto, que é o Arrastão Literário, que é um pouco do... É a primeira produção. Não, assim, não é a primeira produção do Sublime Trans, é a produção com os alunos. Ah, tá. Que a gente tem várias outras produções, mas aqui ela fala bem dessa questão do lugar, que vai ser um pouco o que o Subúrbio Trans vai, essa questão política, né? Sim. Do lugar, né? Porque a gente fala do subúrbio não como território, a gente fala como lugar. Eu acho que é importante falar isso, porque as pessoas geralmente quando vão falar de território, tá falando de questão política e de disputa, né? Disputa de território, de disputa de poder. E quando a gente fala de lugar, não, a gente fala de afetividade. Então ali a gente, quando a gente pega, quando vai falar com o filme Arrastão Literário, com a Alma Suburbana, a gente está falando do lugar, então vai falar da questão afetiva, então a questão emocional, né? Quando passa o Alma Suburbana na Zona Sul, o pessoal fica assim meio constrangido, porque o pessoal fala com coração, né? Então às vezes o pessoal se sente ofendido, mas convidamos a galera para falar. A gente também, né, essas pessoas, a gente está no filme, então vamos ouvir, né, o que as pessoas têm a dizer. E às vezes as pessoas ficam, né, constrangidas, porque a verdade às vezes dói, né, quando a gente para olhar, pô, é mesmo, né, às vezes a gente trata assim e tal. Mas assim, falando dessa questão da produção e da questão do Subúrbio em Trânsito, a partir do Arrastão Literário, né, surgiu essa oportunidade de fazer entrevista com a Joana Dark. Eu falei com ela, ela achou interessante a ideia. Fomos lá fazer a entrevista lá com os alunos e tal, reunião. E ali, a partir dali, eu acho que surge um embrião também do Subúrbio em Trânsito, porque o Subúrbio em Trânsito não existia ali. O Subúrbio em Trânsito só vai existir em julho, né? 7/7. Ele nasce meio que coletivamente a gestão, a feitura do processo. Ela vem com a ideia, acho que em junho. Aí, e ao mesmo tempo a gente estava querendo um lugar para fazer e tal. E aí surge uma oportunidade que a gente fez uma sessão com um filme que é na verdade um videoclipe, Alienação, que a gente fez lá com o pessoal do Sofia Nua, que na época se chamava Ventania, depois mudou para Sofia Nua, que é um grupo local que está no filme, no Alma Suburbana. E aí eles... o Rony, o Altair, exatamente. Aí o que acontece? Com esse curtinho que a gente foi exibir, estava a Ana Azevedo, um cineasta lá, é um projeto chamado
mostra Cineclube, uma coisa assim. Aí a organizadora lá do Festival do Rio, da Mostra Geração, falou assim, Mostra Geração Cineclube, se não me engano. Aí ela falou assim, por que você não monta um Cineclube aqui na época lona, né? Aí eu falei, falei com os alunos, a nossa ideia mesmo, aí entramos em contato, não conseguimos, aí logo depois fiquei sabendo do Casarte, e aí isso foi em 2005, em 2006 eu entrei em contato com o pessoal do Casarte, foi até o Taí que indicou, que eu queria fazer, eu achei interessante, comecei a fazer um documentário sobre o Casarte, isso em 2006, né, que eu entrei em contato com eles. O documentário vai ficar pronto em 2009, né, o processo é um pouco, às vezes, demorado. Aí fizemos primeiro o Alma Suburbana, que eles estão no filme, né, que foi pronto justamente, o Alma Suburbana tudo conspirou a favor, o filme foi construído, era para ser um curta-metragem, e acabou sendo um longa porque foi uma construção coletiva, todo mundo foi contribuindo um pouco, os próprios entrevistados, inclusive o Luiz Carlos da Vila, que dá o nome do filme Alma Suburbana, se chamaria Subúrbio Cultural, que eu não acho um bom título agora, eu acho que Alma Suburbana é um nome que tem a ver, assim, e tem toda uma questão mesmo, foi o que eu falei, né, afetiva, né, de mostrar que a questão do lugar, então a gente... É um filme que se concentra muito na nossa área mesmo, propositalmente, porque é o nosso lugar, está falando da gente, né? Mas também a gente foi para Marechal Hermes, fomos percorrendo a cidade em busca desse subúrbio, né? E é um filme que olhando hoje, né, eu falo, tem muito da 2007, se a gente para pensar, que é historiador, 2007 a gente não pensa o subúrbio como pensa agora. 2007, inclusive, tem uma fala do João Mac, o meu professor falecido em 2019, que ele fala assim, o subúrbio vai caindo em desuso, a palavra periferia que vai pegando conta, porque fica muito semelhante quando tu fala do subúrbio, né, do lugar afastado do lugar do pobre, fica muito parecido com a questão da periferia, né? Uhum. E aí eu falei, mas isso me incomoda, porque foi justamente na época que eu vi lá o novo rapto ideológico da palavra subúrbio, de outra maneira, né? Eu falo, os caras já estão querendo pegar para eles, porque já é bonito ser subúrbio, porque nos Estados Unidos é bonito ser suburbano. E eu até critico, assim, questiono se nos Estados Unidos também é só lugar de rico. Também não é, também. Se você ver, tem subúrbio pobre, porque lá não tem essa questão de valor. O subúrbio é um lugar do ar a balde, né? Que no caso ali, o rico achou que tá mais aprazível do que o centro, você tá decadente. Então, tem até, só para citar uma outra coisa, tem um filme que eu acho legal do Kleber Mendonça Filho, que é o Recife Frio, né? Quando eles se apropriam do quarto do empregado, porque começou a ficar frio ali, fica o melhor lugar. Então, eles vão se apropriando, não. A gente não pode. Se esse aqui é o subúrbio, então a gente vai assumir a palavra subúrbio pro bem e pro mal. Então, foi a partir daí que a gente falou. E estava na 2007, era outra questão, assim. A palavra realmente já... Eu falei, Então, e aí foi vendo os filmes, né? O Ibrahim do Subúrbio, o próprio Rio Zona Norte. Era pejorativo? Era pejorativo, mas ao mesmo tempo tinha uma identidade, né? Porque tudo que você quer estabelecer um controle, né, por parte de uma elite, de um determinado núcleo do poder, existe uma resistência. Né? Nunca se estabelece esse painel de hegemonia total. Sempre tem luta, sempre tem negociação, sempre tem conflito na história. E o interessante da história do Rio de Janeiro é que esse conflito, né, pela espacialidade da cidade, e aí eu lembro até que o Luiz trouxe o conceito de lugar, é importante porque no campo da geografia, o próprio Milton Santos, que é um geógrafo que a gente se apropria muito para falar da espacialidade, ele diz que o lugar é o espaço de uso, é o espaço onde se produz a sociabilidade, né? Diferente do território, que é o lugar do litígio, da disputa, do lindeiro, das fronteiras. Então, quando ele fala dessa memória afetiva do espaço, do lugar, a gente está falando isso, que a cidade cresceu, se expandiu e que esse lugar da sociabilidade suburbana se produziu a partir da sua própria resistência. Então a gente está falando de um subúrbio de uma identidade muito plural e, obviamente, muito associada ao seu lugar, aos seus signos dali. É interessante falar disso, porque a cidade ela tem signos de leitura dessas espacialidades, né? Se você sai, por exemplo, de uma comunidade e entra em outra, você sabe que existe um tipo diferente de roupa que você não pode usar, uma cor, um tipo de cumprimento, de forma de cumprimentar. O subúrbio tem suas identidades híbridas, mas locais.
E o Luiz traz esse elemento que eu acho maravilhoso, porque o Alma Suburbana, ele rompe essa fronteira dessas localidades para mostrar que existe um ethos, que existe uma identidade comum a todo mundo. E essa grande parte dessa identidade está no viés cultural, está nos seus processos cotidianos, na sua forma de viver, de ocupar. Você disse que você começou, eu queria entender na prática como é que era. Você começou com essa oficina do núcleo da Grécia, né? Como é que era na prática isso? Que eu fiquei com... Você pegava os alunos que eram das escolas e como é que era na prática o início? Não, então, o que acontece? Eu sou professor, né, já há um bom tempo, né? Inclusive eu comecei a dar aula, foi aqui, acho que, não sei se é Cocotá, se é Jardim Guanabara, na Escola Tales de Mileto. Mas eu comecei na rede municipal do Rio de Janeiro em 2001. E aí, quando eu comecei, tinha que fazer uma colônia de férias lá, não tirava férias, você tinha que fazer colônia de férias com os alunos. E aí quando eu comecei, eu juntamente com alguns, não foi só eu, alguns professores, a gente propôs de fazer uma oficina de vídeo, não tinha, tinha oficina de esporte, oficina de desenho, oficina de teatro, a gente fez uma oficina de vídeo. E foi a partir daí que me convidaram para dar aula eu fui fazer curso e tal, não entrei logo de cara não, fui fazer um curso lá em Copacabana, lá no núcleo de arte lá que tem, né, de Copacabana. E aí eu fui dar aula em 2003, o núcleo começou em 2002, mas o ano todo de 2002 eu fiquei fazendo um curso, e aí organizando e tal. E aí como funciona? Não só tem um núcleo ali na Grécia. Antigamente tinha um núcleo em cada CRE. Aqui eu acho que na ilha, se eu não me engano, aqui no fundo, acho que na Ilha do Fundão, ali na FRJ, tem, não sei se tem mais núcleo de arte, mas tem o clube escolar, que é um pouco diferente, que aí tem esporte e tal. No nosso caso do núcleo de arte, porque aí também é um projeto de extensão, né? Tinha antigamente o núcleo de arte, o clube escolar e um de PET, que era projeto de trabalho, projeto educacional de trabalho, uma coisa assim. E aí o núcleo de arte são oficinas de arte, tem música, inclusive hoje eu dei aula lá, né? E continuo ainda. Música, teatro, dança e vídeo, que na verdade eu chamo de audiovisual, na criação audiovisual, mas o nosso é mais para cinema mesmo, assim, um negócio de cinema e cinema novo, né? Que é o cinema que eu sigo, assim, que é o cinema possível, o cinema artesanal. Só que acontece, na época de 2007, tinha a possibilidade tinha uma porcentagem de alunos da comunidade. Então, minha filha estudava em escola particular e fez. O Hugo também era ali da comunidade também. Fez. Era aberto para alunos que não eram necessariamente matriculados da ali rede no municipal, colégio. da rede estadual, ensino médio. Agora não, eles desde 2009, quando o Eduardo Paes assumiu, 2009 para cá, acabou com isso. Acabou com que eu achava muito bom, né? Porque é público, né? Acho que tem que todo mundo, né, entrar. Agora só atende os alunos da rede municipal. Da rede municipal. Inclusive a gente tinha um trabalho muito importante, um trabalho muito bom com inclusão, e acabou tendo uma interrupção com alguns alunos que não eram matriculados. Os alunos que são da rede, a gente continua com a inclusão, mas os que não são, não pode se matricular porque tem essa regra. Então, antigamente não tinha uma porcentagem, acho que 10% podia. Então agora nosso público é todo do ensino fundamental, e eu tenho muitos alunos, assim, a média de aluno hoje é de 8 a 14 anos, né? Que é a idade que eles ficam no ensino fundamental. Então, hoje em dia a gente tem um outro tipo de trabalho, mais lúdico, né? O Alma Suburbana só pode ser feito porque tinha alunos mais velhos, né? Porque Mas é uma atividade no contraturno, um horário extra? Como é que funciona o cotidiano das dinâmicas de atividade do núcleo de artes? Então, são atividades em contraturno, só que agora a realidade da rede municipal, que você tem aluno, não é ensino integral, mas vai até umas 2h30, né? 2h20, 2h30, por aí. E a gente funciona manhã e tarde. Por exemplo, turno da manhã fica mais esvaziado, porque boa parte das escolas estão em turno único, então está perdendo um pouco o público. E a gente, a partir de 2h20, lota, porque a própria Escola Grécia,
Porque a Escola Grécia não é o Núcleo de Arte Grécia, são direções diferentes. O pessoal até confunde, acha que é a mesma coisa. Não é, são direções diferentes, embora, né, estamos no mesmo espaço, funcionamos juntos, né? O teatro ali vai ter uma reinauguração, que eu chamo de Cine Teatro, né? Que vai ter reinauguração, que a gente faz também um cineclube ali na escola, né? Que é o Cineclube do NAG, que é o Núcleo de Arte Grécia, né? Aí, reduzindo o N e a G, né? A gente chama de NAG. Então a gente vai ter reinauguração, vai fazer lá, mostrar o filme dos alunos. Os alunos produzem mesmo, assim, isso que a gente está vendo aqui, a gente já vai pegar aqui essa onda para fazer lá, já está aqui querendo pegar para fazer o nosso podcast lá, já tem um estúdio assim que já montou, não, né, com todo o equipamento, mas já tem já a iluminação, já tem já uma tela verde para a gente fazer chroma key, entendeu? Então a gente vai pegando os recursos. Eles estão muito ligados a essa onda de TikTok e tal. Eu tô me infiltrando nisso também. Assim, a gente está fazendo, eu estou aprendendo com eles, porque muitas das vezes eles que ensinam a gente. Então, a partir daí, que a gente viu que a gente tinha que romper o muro da escola. Tinha que sair dali, porque fica muito preso ali. E eles queriam mostrar esse trabalho, porque às vezes eu fico vendo, né, o pessoal chama, né, vídeo estudantil, filme educacional, cinema estudantil, tem vários nomes, mídia educação, mas é uma produção que, né, os analistas, pesquisadores, né, dão nome e tal, mas para além disso é o trabalho que eles fazem, né? Eles querem ver, querem trocar ideia. Então, mais do que hierarquizar, isso aqui não é legal ver não. Vamos ver até onde, né, o que o aluno quer dizer. Porque está se falando muito agora, né, principalmente com a série adolescência, falando essa questão de violência na escola, mas vamos ver o que os alunos têm a dizer. Então são eles que estão fazendo, são eles que estão dizendo. Foi o cara lá, produtor, que mete os caras lá para fazer o plano de sequência e tal. E nós fizemos o plano de sequência na escola, hein, com os alunos, que é o plano de sequência sobre o racismo. Depois tem que resgatar, que eu não sei onde está esse filme, mas ó, a gente fez lá, os alunos que fizeram. Então, é legal, né, ver isso, né? O olhar dos alunos, acho que é importante, né? Fala-se tanto, né? Que a gente não para para ver. E os filmes são curtos, 5 minutos, né? E eles que escolhem a pauta do filme? Eles têm autonomia para né? produção. Então, eles escolhem, só que o que acontece? A gente, como professor, eu acho que tem uma importância, acho que o diálogo é importante, entendeu? Porque não é nem direcionar, mas a conversa, assim. Por exemplo, eu tenho experiência, por exemplo, vou dar um exemplo, um lugar chamado Quitumbo. Eu cheguei ali, estava morando já há pouco. Eu morava em Irajá, fui mudar ali para Vila da Penha, então eu estava me empolgadão com o lugar, conheci o seu Evandro. Aí ele falou, tem um lugar aqui, isso não tem nenhuma comprovação histórica, tá? Vou falar aqui, mas foi tudo verbal mesmo. O seu Evandro falou, o Quitumbo foi um quilombo. Aí começou a falar, né, língua quibunda e tal, aí foi lá, eu levei isso para eles. É verdade. Aí fomos lá, levamos para os alunos acharam a sonoridade, né, quibunda, aí acharam engraçado, aí montamos um roteiro, aí fizemos uma animação. Mas aí o aluno estava resistente, né? Tinha uns alunos resistentes. E aí, professor, eu me lembro como se fosse hoje, assim, falando, pena que eu não gravei, que daria um filme. Ele falou, professor, quem vai se interessar pelo nosso lugar? Quem? Aí eu falei, cara, aí que tá, vamos ver, né? Que se você não fala do lugar, quem vai falar? Aí o filme foi para a posição de lugar, foi até para fora do país. Falei, cara, é como outro lugar. Aí ele mesmo se achou, caramba, professor, nem a gente... Ele vive ali diariamente. Para ele é banal. Mas eu estava ali conhecendo ali o lugar e tal. Falei, maneiro, fui lá com ele tirar foto. Vamos lá no campão tirar foto, né? Agora está mais complicado. Agora para entrar está difícil, né, nos lugares. Né? Tá uma situação meio, né, de barricada, né? Você não entra em qualquer lugar. Mas na época, fui lá, tirando foto num lugar que eu não entraria normalmente, entendeu? E aí eu fui convidado, fui com os alunos, né? Então, e fiquei lá com o pessoal da Associação de Moradores, depois foi lá no núcleo, exibimos lá, o pessoal... Então, exemplo, né? Assim, eu acho que não é impor, mas eu acho que esse tipo de orientação dos dois lados é importante. Também, às vezes, tem filme também que eu falei, isso aí... Tantas coisas que a gente não conhece. Falei, esse filme, por exemplo, Alma Suburbana, é um filme que eu achei, falei, vamos lá, né, fazer e tal, achei que ia ser um curso. Quando eu fui ver, o filme foi crescendo, eu mesmo falei, caramba, eu mesmo não tinha essa noção dos caras da vila vizinho nosso,
tem um bar ali que agora virou churrascô, né? Esses instagramáveis e tal. Tem até do comida de boteco, né? Mas tinha ali o Papo de Esquina, que era o Rafael falar na exibição do Alma Suburbana lá, que o Luiz Carlos da Vila frequentava. Então minha sogra morava ali em cima, morava no prédio de frente e ficava vendo. Aí meu concunhado falava, aquele ali é o Luiz Carlos da Vila. Aí que eu fui vendo, nem conhecia. Foi aí que eu fui chamar ele para ir lá para fazer a entrevista. Inclusive, não foi a primeira vez que ele foi na escola. Outro professor, o Cadu, também chamou, eu fui lá, filmei. Até hoje o Cadu ele me cobra essa imagem, que é rara. Ele foi lá na escola falar com os alunos, né? E teve, né, foi lá na escola, assim, falar com os alunos na boa, e o Luiz Carlos da Vila, assim, falei, caramba. Gente, você que não conhece Luiz Carlos da Vila, poeta da Vila, um dos maiores compositores brasileiros, o show tem que continuar, Bete Carvalho gravava ele, era um cara que fez tanto sucesso, um dos sambas mais memoráveis do centenário da abolição, o Kizomba, a Festa da Raça, ele é um dos compositores junto com o Martinho da Vila, então é um cara importantíssimo e interessantíssimo falar que era um cara acessível pra caramba. O Alma Suburbana, o Luiz grava na casa dele. Era amigo do Flávio. Flávio, para quem não sabe, e a Massari são os idealizadores da Casa do Artista Independente, que o Luiz citou aqui, o Casarte. Que é um lugar que todo mundo tem que conhecer, que tem uma trajetória de militância, de luta cultural da década de 80 até hoje. São aí guerreiros, pessoas que a gente também tem que trazer aqui, que são fundamentais para essa parceria com o Cineclube, né, Subúrbio em Transe. E o que eu acho bacana, até que já que a gente tá falando de Subúrbio em Transe, Valesca, que chegou atrasada, não vai ganhar a camisa não. A camisa é do Tom, ó. Vou deixar aqui, ó, para todo mundo conhecer. Não deixe de entrar aqui, ó. Não, a tua não, tu perdeu. O Tom fica de levar pra bota o microfone aqui em cima para deixar bem aberto aqui pra galera entrar. Eu ia falar isso. Você que ainda não assistiu Alma Suburbana, não deixe de entrar lá. Vou ver se o Tom daqui a pouco consegue colocar aqui pra gente a página, o YouTube do Subúrbio em Transe, porque lá além do filme Alma Suburbana, que é maravilhoso, você vai ver dezenas de filmes, né? O Eterno, a história do Luiz Carlos Prestes, olha, do Luiz Carlos da Vila também. Você vai ver. Não, menina, eu queria deixar aqui, a gente já botou. Só queria deixar aqui. Pô, você também. Não, essa é minha. Sai, tira a mão daí. Subúrbio em Transe na veia. E você que ainda não assistiu os filmes, pô, vários filmes muito, muito significativos que a gente vai falar. O Cine Vaz Lobo, que é um filme. Eu quero mais uma, Tom. Duvido você arranjar uma cerveja pra gente, um copo que ela roubou meu copo ali. Em cima da geladeira. Guarda, se quiser, tem que patrocinar. Mas eu quero pegar um gancho nessa questão. Mas olha com gancho. Ela adora quando eu pego o gancho, né? Eu quero pegar um gancho nessas questões do papel dos alunos, né? E dessa autonomia, porque o Luiz já está ali há 2 décadas fazendo esse processo, e eu imagino que você deva ter visto, Luiz, crianças, jovens, adolescentes que se conheceram através do projeto, né, o cinema, o documentário, o audiovisual, e que hoje são profissionais, como a gente falou, né, do exemplo da galera que começou a gravar lá o Alma Suburbana. E a minha pergunta vai muito nesse sentido. Essa tua jornada como um educador do campo das artes, de modo geral, que tipo de transformação você viu produzir nos alunos que acompanham o projeto? Eu sempre vejo que quando você vai gravar tem aluno atual, tem ex-aluno, tem sempre uma mistura de gente ali transitando por esse espaço, produzindo, trabalhando ou querendo trabalhar. Como é que é, na tua visão, depois dessa jornada que já tem aí, pô, só de Núcleo de Escola Grécia, mais de 20 anos, Alma Suburbana com 18 anos esse ano, não é isso? Então eu queria entender como é que é esse impacto na vida desses alunos aí, como é que você vê isso? Então, assim, Ô, garoto, é brabo. Arranja um copo aí. Eu acho que o cinema realmente transforma, porque o cinema me transformou, né? Assim, eu acho que, assim, a gente tinha até uma campanha, né? Que o Hugo, que é um dos fundadores, né? Só para falar que o Cineclube não fiz sozinho, né? Fiz, né, com essa equipe, que o Hugo é um dos fundadores, o Leonardo é outro, Matheus, Felipe, o Ian. Teve uma galera que a gente acabou perdendo contato, mas eu fico vendo, né, com a rede social, né, vejo que eles seguem um caminho e tal. Mas eu vejo que o cinema transforma de fato. Então nessa campanha do Hugo é o cinema mudando o mundo, né, mudando para melhor, né. Minha filha até
era uma da Obrigadão, Tom. da garota propaganda, assim, da modelo, né? Que ela é criança, né? Ela começou também no Subúrbio em Transe, fez o curtinha dela com 7, 8 anos. Caraca, 7 anos fazendo curto, olha aí. Com 9 anos tava indo pra Holanda. Até Caraca. hoje ninguém nunca me chamou nada, nunca fui convidado pra ir. Ela tira onda, né? Foi a filha que eu tô aguentando na FRJ, tá fazendo mestrado aí da engenharia, que eu falo que a pessoa não seguiu o caminho do cinema, não. Eu falei, não, seguiu, né? O cinema, né? Se não fosse engenheiro, não teria cinema, né? Então, tá no caminho certo, assim, eu acho. E aí, ela... então ela é um dos exemplos, assim, começou criança e tal, e esse cinema, essa forma de contar a história, na época que ela foi fazer para a redação da Enem, tirou uma boa nota, porque ela já fazia o roteiro, né, e ela é um exemplo, mas tem o Leonardo, estava até falando aqui, né, amigo aí do Tom, que ele... começou criança, assim, aí tu vai vendo a evolução, hoje tá lá na Quanta fazendo a edição e tu vai ver os filmes, a maior parte dos filmes brasileiros tem a Quanta, né? Aí tu sobe lá o crédito, eu sou um do que vê o crédito, não vejo São das poucas pessoas que vê o crédito no final, tá certo. Mas eu não vejo pós-crédito, eu vejo crédito, assim, eu tive esse hábito criado na época que o cinema você ficava vendo o filme, depois tu podia repetir e ficava vendo ali quantas vezes pudesse ver, na minha época era assim, né? Quando mais jovem, né? Então a gente ia por ser Madureira, via o Robocop e depois via de novo. Cara, assistindo a sessão, ficava direto lá. Ficava direto. E aí eu peguei o hábito de ver o crédito, porque aí eu via muita coisa no crédito que falava sobre o filme, entendeu? Porque nem tudo tá no filme, né? Onde filmou, né? O dublê e tal, eu ficava vendo aquele, né? E aí eu peguei o hábito, eu sempre vejo o crédito. Eu acho que são do pós-crédito, né, até reduz, eu acho, porque tem toda uma equipe, né, que foi que trabalhou. Aí, nessa de ficar vendo o crédito, às vezes quando eu vejo o nome dele, eu sempre cutuco minha esposa, olha lá o Leonardo, né, tenho orgulho, assim. E o Leonardo, ele fez um curta, que está rodando nos festivais, né? Que é o trabalho de geografia. Eu faço a participação como ator, né? Que isso, Luiz? É mesmo, né? Caraca, Luiz como ator. Meio ator, meio autobiográfico, né? Aquele que faz o papel de si mesmo, assim, né? Que é o professor da escola, né? O nome é trabalho de geografia, né? Então... Por acaso você faz um professor de geografia? Eu faço um professor de geografia. Muito interessante. E aí eu acho o filme legal pra caramba, e é interessante que é um filme que os alunos ficam pedindo para exibir, assim. Hoje mesmo uma menina, olha, exibe o filme do Charles, o que Charles, do personagem Charles. Aí é o filme do trabalho de geografia. Por que eles curtem tanto o filme? Porque é um filme que se passa na própria escola onde eles estudam. Uhum. E com dramas pessoais dele, vai pegar o ônibus não para. E o Leonardo conseguiu, foi aquilo que eu falei, né, ele mostra todo aquele espaço que a gente vive como um lugar mesmo das afetividades, aqueles perrengues, tudo que se passa ali, ele coloca um humor, ele coloca uma coisa que tu fala, pô, também passei por isso. Então são coisas nossas, né? Então tratar assim como lugar foi um pouco do que eu acho que a gente veio trabalhando ali, né? Não vou dizer também que é tudo, né? Assim, mas é uma coisa que a gente vem dialogando, né? Então o Leonardo, por exemplo, é um exemplo disso. O Hugo também é o outro que vem, agora está morando em Caraguatatuba e o Leonardo está morando em São Paulo. Mas quando eles estão aí, sempre vem, né? O Hugo ajuda pra caramba, né? Teve nesse início do ano aí, que a gente foi fazer uma nova produção aí, uma nova empreitada sobre a questão do subúrbio, né? Os coletivos suburbanos. O Rafael foi até dar entrevista pra gente. E aí o Hugo veio lá de São Paulo, ficou aqui, ficou lá em casa para fazer as coisas. E aí eu falei, pô, volta no tempo, né? Me lembrei do Alma Suburbana, que ele dormia lá em casa para poder fazer isso que vinha da noite. Estava mais novo, ele tinha mais disposição. Aí mas continua a mesma coisa, né? Ele vem de madrugada, ficava lá, dessa vez estava esperando ele 2 horas da manhã, pô, acho que tá esperando ele chegar para trabalhar cedo. Eu falei, não sou mais, agora eu tenho idade, né? Então, mas esse tipo de... O que eu mais gosto do cinema é isso. Eu não gosto daquele cinema hierarquizado, que querer o diretor. Não, eu gosto do cinema nesse de horizontal, que cada um vai fazendo uma parte e todo mundo se sente pertencente. Aí tá o conceito de mutirão audiovisual? Exatamente, é isso mesmo. O mutirão foi aí que a gente percebeu no 2020 que a gente fazia um mutirão audiovisual mesmo, né? Porque
Quando eu falei daquele lá que morava lá no tanque e tal, a gente fez a nossa própria. Foi uma autoconstrução. E aí eu vou citar aqui o arquiteto Bertamé, o Rodrigo Bertamé, os pesquisadores chamam de Bertamé e tal. O Rodrigo Bertamé, ele é um parceirão nosso, mas ele também, junto com o Hugo, né, eles começaram jovens, né? Então eu me lembro da alma suburbana do Bertamé, que fazia arquitetura, falava, isso aí cuidado para não parecer, como é que é? Porque ele falava, que o pessoal usa muito, né? Que é a expressão de romantizar, né? Cuidado para não romantizar e tal. E aí eu estava com o outro lado, eu queria que jogasse o seu romântico, porque o seu romântico já estava eu queria ter um propósito nisso, que é desmistificado por boas falas, né? do Gilmar, principalmente, mas do próprio Eric Rocha, que vem né, questionando essa romantização. Mas eu queria mostrar o olhar da galera, porque o olhar das pessoas que vivem ali, não é um romantizar de fora, é o afeto que as pessoas têm. Então há uma diferença entre o romantizar e o afetivo. Então eu acho que o Alma Suburbana dá um drible no romântico e vira afetivo. Então eu acho que o grande lance é esse. E ele já tinha esse olhar, ele estava fazendo arquitetura e depois ele foi fazer pesquisas e tal. E ele é um dos que captou essa mensagem dos subúrbios, né? Que o Eric fala, que subúrbio tu tá falando? E ele pega isso e põe no Rizomas Suburbano, que é a tese dele, né? E desenvolve muito bem, também foi objeto de pesquisa e tal dele, ele ficou muito tempo lá com a gente. Então, esse diálogo é importante, porque a gente tem o diálogo também com essa questão da academia, o pessoal que está pesquisando, né? Mas, ao mesmo tempo, tem o olhar de dentro, né? Que eu acho que não pode perder isso, né? De morador, né? De estar ali. E aí, atualmente, a gente está fazendo um filme que também o Rafael, por incrível que pareça, né? Já está em outra produção, que ele está até cobrando, pô, cadê o filme? Eu falei, o Alma Suburbana foi o mais rápido de tudo, mas geralmente os filmes demoram um pouquinho. O Alma Suburbana foi tempo recorde. Quanto tempo? Do Alma Suburbana foi 6 meses. Começou em junho e terminou em dezembro. Foi financiado assim, todo mundo ajudando financeiramente? Financeiramente foi mutirão também. Sim, mutirão. O único filme nosso que teve financiamento público foi o Cine Varlobo. Entendi. Que foi um curta-metragem de 6 minutos, depois expandiu para um média. Aí você tá falando do filme que o Rafael ia... Então, esse filme é Não existe fronteira entre as pessoas, que é o título, né? Que foi uma pessoa que fala lá, que eu acho importante, que a gente está falando da fronteira, está falando da questão do subúrbio, que é subúrbio, e a gente está falando da fronteira entre a Pavuna e São João de Meriti. A fronteira entre o subúrbio e a Baixada Fluminense, que é outra questão também muito polêmica, que vai falar. E é engraçado que tem um livro, né? Da Terezinha Segadas e da Lisa Bernardes, que acho que é Rio de Janeiro, Cidade e Região. Cidade e Região. Que ela inclui, né? Caxias como a Baixada Fluminense, principalmente que passa o trem como subúrbio do Rio, né? E isso foi se perdendo, né? Com o tempo, essas pessoas... hoje em dia, tu vai falar isso, parece um absurdo. Mas tu fala, pô, aí tu atravessa ali na Pavuna... O Rio Meriti ali. Feira da Pavuna. De repente você está já em São João de Meriti e nem está percebendo. Tem até um caso, assim, que o pessoal da entrevista, num caso, que o pessoal está panfletando em São João de Meriti, mas a eleição é no Rio. O cara perdeu a noção do espaço. Não. Tá longe. Gente, eu só queria aproveitar para falar que o Luiz está falando de produções que ele participou. O Luiz, ele é um grande pesquisador, um grande escritor, um pensador sobre a cidade a partir dos subúrbios, né? Ele citou o Bertamé aqui, mas eu tive o privilégio de, junto com o Luiz e uma série de outros pesquisadores, produzir um livro coletivo chamado Diálogos Suburbanos, que o Luiz, né, é um dos autores, falando sobre Irajá, junto com a Celeste, falando sobre o cinema e a igreja, o sagrado e o profano. O Luiz também participou do livro 150 anos de subúrbio, do seminário importantíssimo, organizado pelo Márcio Pinhon, pelo Nelson Nóbrega Fernandes na UF, lá em 2009. Né, o Luiz eu tenho um artigo com o Luiz foi publicado em Portugal, falando sobre educação, cinema. Então o Luiz é um cara que, além de ser um professor, um geógrafo, um documentarista, é um cara que
pensa muito, escreve muito sobre a cidade, sobre a importância de entender a cidade, sobre essa ótica dos subúrbios. E outra coisa que eu queria trazer, que eu acho que é importante a gente perguntar e falar do Luiz, o Luiz é um cara que tem um trânsito muito grande com grandes diretores, grandes produtores de cinema no Brasil e até fora. Pô, ele citou, por exemplo, o Eric Rocha, filho do Glauber Rocha, Cavi. A gente podia citar o Silvio Tener, o Cacá Diegues, que felizmente nos deixou agora, mas que é uma referência no nosso cinema. Eram pessoas que trocavam muito com o Luiz, que já participaram de várias sessões do Cineclube, apresentando seus cinemas, promovendo debates. E eu queria te perguntar, Luiz, como é que é perceber que nessa trajetória você teve acesso a esses monstros, esses nomes fundamentais do nosso cinema brasileiro? Como é que é trocar, aprender com isso e ver esse reconhecimento do teu trabalho também? Então, fiquei até emocionado, né, quando estive com o Cacá Diegues, né, porque o Cacá Diegues foi um dos que botaram a carta, né, pra minha filha ir pra Holanda, porque não foi fácil não, entendeu? Foi pra Roterdã. Precisou, porque foi a primeira criança, assim, com o governo federal né, patrocinando. Aí eu tive lá pessoalmente, eu falei, caramba, e ele exibiu, a gente fez também 2 mostras de cinema suburbano, a primeira em 2008 e a segunda em 2009. E todas as mostras ele liberou o filme e ele pôs no currículo dele a mostra. Eu falei, caramba, tá no currículo do Cacá, fiquei todo orgulhoso, né? E tal. E outros cineastas também que a gente, tem o maior carinho, foi meu objeto de pesquisa, foi o Nelson Pereira dos Santos. Nelson Pereira. Que eu tive, né, ele foi lá na mostra. O Homem do Rio Zona Norte. Exatamente, ele foi lá no Ponto Cine, mas a gente organizou, né, junto com o Ponto Cine, com o Casarte, com a Associação de Moradores lá da Casa Geral. Aí organizamos essa mostra e levamos o Nelson Pereira dos Santos e foi um orgulho, assim, e ele tranquilão, ele ficou emocionado que na hora que a gente entrou, estava justamente, né, a esposa, a primeira esposa dele, aí ele ficou emocionado, tem a participação no filme, e ele também teve o encontro com o Erlei, foi muito emocionante. Então a gente tem um pouco dessa questão, né? A gente tem esses parceiros e cada vez mais eu acho que o Subúrbio em Trânsito é importante porque ele agrega, vai agregando cineastas, porque as pessoas querem exibir e traz, não quer só exibir, também quer ver o público, né? Então tu dá a oportunidade do diretor, do produtor, conversar ali com as pessoas interessadas, né? Então eles querem ir. Então o Subúrbio Trans vai fazer 18 anos, é justamente isso, é o encontro do cineasta com o público. E o nosso grande sonho é que se expanda, né? Porque, assim, o Subúrbio Trans surgiu ali na Casa do Artista Independente, mas nossa vontade sempre foi fazer na lona. E agora a gente está fazendo, agora virou areninha, né? E a gente já está fazendo já há bastante tempo, já fizemos oficinas lá e tal. E fica onde? Vista Alegre. Vista Alegre. Arena Cultural João Bosco. Já estamos a gente começou eu comecei a dar aula de audiovisual em 2010, aí começamos já a fazer algumas sessões, em 2010 já estamos já em 2000, sou péssimo de conta. 15 anos, 2025. 15 anos já. Caraca, Luiz. Já faz tempo. Então, é uma jornada. Então, além da Areninha, também faz na parceria lá também com o Cineclube do NAG, porque a gente costuma fazer, né? A sessão lá qual é a diferença quando é o Cineclube do NAG? Os alunos organizam. Quando a gente sugere alguma coisa, eles convidam a gente, isso aqui é o Subúrbio em Trânsito parceria. Porque são coisas, às vezes, que a gente faz uma parceria com eles, né? De levar um cineasta, então a gente faz em conjunto. Então a gente também usa o espaço lá que tem um espaço muito bom lá no núcleo, né? Que ainda mais agora que vai ser inaugurado, então a gente faz nesses 3 espaços, Casarte, a Arena Cultural João Bosco e no Núcleo de Arte Grécia, e é onde chamar a gente. Se quiser fazer uma sessão aqui, a gente faz. Na praça também. Vamos fazer uma sessão aqui do Papo de Subúrbio com Subúrbio em Trânsito, hein? Aí, Tom. E voltando só para finalizar essa questão dos cineastas, né? Aí tu falou do Eric Rocha, do Cavi Borges, do Clementino, Clementino Júnior, também é nosso parceiro, que tem toda uma questão também, né, com o Cineclube Atlântico Negro. Atlântico Negro, a gente foi na escola, foi na lona,
ex-aluna dele, a Rossandra também, uma grande cineasta aí que vem, né, despontando aí, ela tá lá, exibiu lá também os filmes lá, sempre libera pra Vamos gente. trazer a Então, Rossandra aqui também. a gente Todo dia é depende- dia de pipa, eu gosto muito do... É, muito bom. E é muito. Eu acho esse debate com o cineasta importantíssimo, né? E a galera também lá do Nós do Morro, né? A Luciana Bezerra, o Luciano Vidigal, né? O Gustavo Melo. Então essa galera também valoriza, né? De estar exibindo, né? Exibiram lá os filmes deles, eu também fui convidado para lá no Nós do Morro. Então essa galera é muito importante. Silvio esse Tendler diálogo. tá sempre também no... O Silvio Tendler, pô, isso aí são os mestres, né? Mestres dos mestres. O Eric é o nosso padrinho do Cineclube, pô, sempre dá moral. Tem um novo filme dele agora que vai estrear aí no É Tudo Verdade, né? Eu estou me programando para ir, então... e aí ele sempre libera o filme para exibir, mesmo que não possa vir, que agora ele está morando em São Paulo. Também indica também os cineastas lá, né, que ele conhece para exibir. Uma galera já exibiu, assim, se pegar o histórico. Pô, uma vez eu fui exibir, um bom tempo que o Otávio Bezerra exibiu lá, foi logo na inauguração do Subúrbio, lá por volta de 2007, né? Logo que inaugurou ele exibiu. Pô, nunca mais vi o Otávio Bezerra, né? Também um outro grande cineasta, assim, já de histórico e tal. Aí um belo dia eu tava exibindo lá no Subúrbio Residencial, que o Rafael também tá no filme também. Aí já tem já. eu me infiltro, quero saber não, meu filho. Aí ele tava exibindo, quem tava lá na plateia? Não, tava na plateia não, tava lá no cinema, né, pra assistir o filme. Eu falei, pô, tô pra exibir o filme aqui. Ele, aonde? Eu falei, ali e tal. Ele foi ver. Aí eu falei, caramba, mó honra e tal. Aí eu até falei, pô, vamos exibir lá, fazer uma amostra lá com os 6 filmes, mas eu tenho que organizar, porque o Subúrbio Trans, ele não tem, assim, patrocínio, financiamento, né? A gente faz tudo, foi o que eu falei, no mutirão. E aí, quer dizer, a gente tem uma parceria com o Telecine, mas não é financeiro, assim. A gente tem a parceria com conseguir equipamento, que é importante, e de exibir os filmes também no Telecine. Mas a gente não tem recurso para levar o cineasta, não, sabe? A gente, divulgação é no boca a boca. A gente tem parceria com as escolas para levar os alunos, que eu acho que é também importante esse diálogo com a escola. Esse é o momento dele pedir aqui, ó, nessa câmera aqui. Aquela câmera dele, Tom? Esse é o momento para você pedir. Tamo junto aí. Se puder agregar, assim, eu acho que eu peço mais assim a divulgação mesmo, a galera ver, entendeu? Porque eu acho que isso que faz o Subúrbio Trans existir, o público. E o cineasta também para exibir. Eu recebo muito pedido para exibir filme, tem uma galera que pediu para exibir, tá na fila, porque tem muita gente, a gente tem que organizar direitinho, estratégia de público. Por isso que às vezes, né, a pessoa fala, pô, ainda não exibiu, porque é muito... É caro, né? E você também tem que ver o público, né, para aquele filme e tal. Então, e a gente faz uma sessão mensal, né, na Areninha. Então tem que esperar o tempo, mas a gente, com certeza vai exibir, porque todos os filmes que a gente recebe para exibir... Para ajudar, como é que faz? Ajudar, chega junto. Tem Pix lá no Instagram, né? No Instagram tem Pix, tem alguma coisa assim? Não tem. A gente também não costuma pedir assim, até porque... Procura o Subúrbio Trans na rede. Procura que a gente na rede a gente conversa, como pode ajudar, né? O boca a boca, porque... assim, questão financeira, monetária, eu não gosto muito, porque eu acho que é capitalismo. Eu acho que é mais a questão mesmo de... mutirão mesmo, audiovisual, que é este que conversa melhor. E vem funcionando assim há muito tempo, né? Lógico que a gente tentou, né? Aí os caminhos, né, do patrocínio, né, do Estado, do município, tem dinheiro e tal para fazer, mas a gente não conseguiu. Mas a gente vai tentar as outras vezes, né? Porque... faz parte, né? Porque são muitos, né? E a gente, mal ou bem, a gente vai funcionando. Cara, não precisa, já estou fazendo mesmo, vai. E vamos lembrar que a formação de plateia para o cinema, hoje em dia, em tempos de streaming, em tempos de imediatismo, em tempos de celular na mão, é algo que requer uma dedicação, um tempo diferente, né? Você ver o filme, você
comentar no cineclube, você trocar com o diretor, é algo que rompe, é de fato uma militância, né, que está envolvida nesse processo ali. É um diferencial, né? Sim. Eu ia até perguntar, eu tenho quase certeza que o Luiz não tem como mensurar, ter noção de quantas exibições já tiveram até agora, por nesses 18 anos, agora em julho vai completar 18 anos de Alma Suburbana e mais de 20 anos de Núcleo de Arte Grécia aí, mas você tem noção, Luiz, de quantas vezes você já exibiu e se tem uma dessas que te impactou muito no sentido assim, cara, tem uma exibição que foi, porra, maravilhosa, eu sei que deve ter várias, mas assim, tem alguma que você relembra agora que fala assim, caraca, não, aquela foi incrível. Bom, citar assim de quantitativa eu não vou ter, mas assim, tem várias sessões memoráveis. Uma delas é essa do papo de esquina que a gente fez lá a exibição, né? E a sessão inaugural do Subúrbio em Trânsito também é memorável, mas tem a primeira exibição do Alma Suburbana. Isso aí eu nunca vou esquecer, entendeu? Foi lá no Silêncio, acho que até o Rafael foi nessa sessão também, não sei se ele foi nessa, mas foi a primeira sessão, foi em dezembro. Aí foi o Eric Rocha, foi a Maia Darina, aí foi uma galera assim, foi a época que também que o Antônio Ernesto saiu no jornal antes, aí foi uma galera, o Antônio Ernesto, foi aí que eu conheci também um cineasta do Jardim América, aí levou o filme dele, o Sacolão, sobre futebol, aí a gente exibiu lá também no Subúrbio em Trânsito, então foi uma sessão memorável, assim, primeira vez, assim, que a gente faz uma sessão com longa-metragem, né, que foi nosso, né, primeiro, e até agora foi o único longa-metragem que a gente fez, né, a gente fez média, mas longa-metragem mesmo a gente não fez, que nem o Alma Suburbana, assim, que tocou as pessoas, depois foi exibido em vários lugares, assim, foi Zona Sul, foi até exibiu fora, porque foi pro Cinecufa, né, o Cinecufa levou para outros países, né, aí eu falei, pô, tá seguindo a carreira aí, Fora as premiações, né, Luiz? Já teve bastante prêmio também nessa jornada aí, hein? Tivemos tem... Assim, geralmente associa o Subúrbio em Trânsito aos documentários, a gente tem um olhar meio documental, né. Mas a gente fez algumas ficções, né? Fez No Limite do Horizonte, e esse No Limite do Horizonte ganhou o festival Visões Periféricas na mostra Cinema da Gema, que é sobre filmes do Rio de Janeiro. Foi, acho que a primeira vez que essa mostra passa a ter premiação e a gente ganhou. Então foi um orgulho, porque geralmente eu falo, filme que ganha prêmio não é bom. Geralmente é o filme. Aí o filme ganhou o prêmio, e aí? Aí teve que mudar o discurso. Porque eu sabia que tipo, vai ganhar mesmo, começa. Aí, mas aí tu fala, pô. Tem Instagram aí, Tom? A gente vê? Vamos tentar botar. Vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá na descrição do vídeo. Eu vou. Tá no YouTube? Eu me não, perdi. Cara, no Limite do Horizonte tá, os filmes tem. Aí tem o Casarte também, fez o filme do Casarte que ganhou o Cinecufa. Aí, pô, foi um prêmio muito bom pra gente na época. Em 2009 ganhamos uma ilha de edição do Macintosh, assim, um computador. Até hoje, eu fui botar pra consertar porque era vintage. Isso já há um tempo atrás. Foi já uns 5 anos que eu fui levar, porque era vintage. Eu uso ele, né? E tem um negócio que é bacana, que eu sempre enfatizo isso, porque eu acho um espírito desse cinema de guerrilha, desse multirão audiovisual, é que o Luiz é um dos caras mais, como é que eu vou falar assim, solícito, um dos caras mais generosos, quando a questão é ajudar a difundir a educação, o cinema, por várias vezes, não foi uma não, o Luiz já falou, pô, tá precisando de exibir um filme, pega o telão aqui em casa, pega o microfone, pega a caixa de som, várias vezes eu fui pra casa do Luiz, incomodar ele, final de semana às vezes, pra levar, pra exibir no colégio, pra exibir na praça, e o Luiz é esse cara que topa essas paradas, cara, o Luiz é o cara que fez a exibição do Cine Vaz Lobo na lateral do cinema mesmo, ali em frente à igreja, o Cristo Rei ali na parede, ali no projeção, todo mundo sentado, cadeirinha de praia na rua, vendo cinema. Então o Luiz é esse cara que ocupa a rua mesmo para democratizar o acesso ao cinema hoje. Então, assim, é um cara que, pô, porque cinema tá caro, né, gente? E acaba mudando vidas, né? E é gratuito lá. E a gente agora tá com a pipoca, né? Porque eu vou levar pro meu colégio. Eu até confesso que eu não gosto de pipoca no cinema, eu sou meio chato. Que isso, gente? Esses caras conservador, tradicionalista. Suja. Tradicionalista.
atrapalha na hora de ver o filme e tal. Lembro até do época que o Babeco reclamava pra ver o filme dele, não podia comer pipoca. Né? Sabia essa não. Mas eu tenho uma experiência de cinema que eu não tinha muito dinheiro para comprar pipoca, então eu ficava assim, eu acho que o cinema ele combina muito com drops e com chocolate, assim, para mim é isso, assim, meu ritual de cinema, né? O máximo e mesmo assim no trailer, para não tirar a atenção do filme. Mas E pra levar, por exemplo, para algum colégio? O que? O Subúrbio Trans? Não, tranquilo, é só convidar que a gente vai. Já levei pro Pedro II, lá do Engenho Novo, né? Engenho de Dentro, Engenho Novo. Engenho Novo. Foi até a amiga né, do Rafael, né, que convidou. Elaine. Fiquei até na No colégio que eu dou aula, eles têm um teatro grande, assim. Tem tudo pra... Não, é só chamar que a gente vai. Se não tiver telão, a gente leva. Aí no Pedro II, a gente, eu tô até em dívida, porque na verdade o pessoal também produz. Eu falei, vamos ver se a gente exibe lá no Subúrbio em Trânsito e tal. Mas aí depois veio outras questões, a gente acabou não organizando. Mas eu acho muito importante esse trabalho dos alunos ser exibido, né? E o pessoal vê, porque eu gosto muito do trabalho quando é feito assim por alunos, né? Ou aluno, ou oficina. Eu acho importante. Eu ia até te perguntar sobre a curadoria. Como é que você faz a curadoria para qual filme exibir, qual contexto é melhor exibir esse filme, aquele filme? Como é que funciona um pouco? Porque, o cara produz, edita, trabalha, dá aula, corre atrás, família. Ainda tem essa questão da curadoria, que é importante, né? Como é que... É que eu gosto muito de ver filme, assim. Eu até descobri recentemente que eu fiz o diagnóstico e eu sou autista, né? Então, eu tenho hiperfoco cinema, assim, botou filme eu vejo, entendeu? Dá pra perceber, né? O cara tá aí tatuado no braço aqui, ó. Subúrbio em Trânsito, olha lá. Camisa Subúrbio em Trânsito. A vida minha filha que fez, minha filha mostra aí pra galera, vê se dá pra pegar a tom aí, ó. Olha lá, uma claquete ali com o Subúrbio em Trânsito. Esse aqui é outro também, tem outro aqui também. Que isso aí é o perfil do geógrafo, né? Isso aqui é geografia e cinema. Nossa, faz bem faz, né? Um rolo de filme num globo. E os alunos, assim, outra coisa na prática, se quiser entrar, tem como entrar qualquer adolescente do subúrbio quiser trabalhar com você? É possível, não só na escola? Como é que é isso? Então, o Subúrbio em Trânsito, o que eu falo, né? O mutirão audiovisual funciona assim. Porque assim... a gente até falava, eu até falo isso, né? Se eu botasse um release, né? Que o Subúrbio Trans funciona como produção, né, exibição e oficinas. Mas hoje em dia já não estou nem mais usando a palavra oficinas. Eu acho que a oficina acaba hierarquizando, né? Parece que eu estou dando aula e na verdade eu estou até aprendendo mais do que dando aula. Então eu chamo de mutirão mesmo. Então a pessoa que frequenta o Subúrbio em Trânsito, eu parei para pensar, vem aqui o Silvio Tendler, vem aqui o Cavi Borges, vem aqui o Eric Rocha, que é uma aula que isso. E aí eu falo, só tu vim que você está participando. Então, às vezes fica muito nesse negócio. Por exemplo, na oficina de vídeo, tem realmente tem aquele questão ali ligada à Secretaria Municipal de Educação, de seguir aquelas regras. Mas o Subúrbio Trânsito não é livre, entendeu? Então, se você vai, você tem a oportunidade de ter uma aula de cinema. Eu me lembro, quando a gente fazia sessão semanal, porque teve um tempo que a gente teve... Caraca, sessão semanal é puxada. Era no Casaste, e acho que fazia uma terça-feira, um dia ruim pra caramba. E agora a gente faz quarta, que eu acho que é pior, que é futebol. A gente vai logo e pega os dias piores. Mas o que acontece? A gente fazia uma terça-feira e quase não ia ninguém e tal. E eu amarradão, eu me amarrava assim, de botar, porque sempre botou o filme pra ver, eu via. E aí pra gente organizar o Subúrbio Trânsito, não dá para ficar direto fazendo, né? Foi o que ele falou, questão da curadoria. Então, nessa época do semanal, por que semanal? Porque a gente fazia mensal, mas a gente fez o Cinema, né? Tinha o Cinemais Cultura, eu esqueci o nome, que era tinha a Programadora Brasil, na época do... Acho que foi o primeiro governo Lula. Isso foi a época de 2009 até 2012. Aí a gente fez acho que é Cinemar Cultura, uma coisa assim. Aí, conclusão, a gente
recebia um equipamento que até 2020, de 2009 até 2020 estava funcionando. Só acabou na pandemia, né? Também pegou o vírus aí. Mas ele, durou bastante, então, aquele projetor. Aí depois da pandemia a gente conseguiu... Queimou o que? A lâmpada? A lâmpada acho que nunca chegou a queimar, mas ele estava dando, oscilando, assim, não estava legal a exibição. Mas já conseguiram outra. Conseguimos com a parceria com o Telecine. Foi a nossa sorte aí, essa parceria, porque estava não tinha como exibir. Mas aí nessa parceria com o governo federal, a gente conseguiu equipamento, conseguiu uma câmerazinha também pequenininha e tal, som, então ficou legal na nossa exibição. E fez que a gente persistisse, mas tinha algumas obrigações, uma delas fazer sessão semanal. Sim. E aí a gente não tinha como, aí a gente agregou junto com o Felipe. O Felipe na época trabalhava junto ali com o pessoal do Instituto Moreira Salles, né? Tinha lá uma parte de cinema, e ele vinha com bastante filmes. Ele até agora entrou em contato comigo para me oferecer aí mais de 100 DVDs, e eu fiquei doido para pegar, mas não posso pegar, porque senão minha esposa vai me expulsar de casa, né? Eu escolhi alguns e falei, pô, separe para mim aí e tal, porque ele, pô, de cinemas clássicos, assim, sabia muito, e muitos filmes eu nem tinha visto, né? Aí ele fazia essa curadoria, ele foi exibir lá o Grande Testemunha, né? Que tem o título original do Baltazar, né? Assim, e o título virou A Grande Testemunha. Ele levou, eu falei, pô, caramba, cara. O título original não me tocava, porque eu sei lá, não falo muito mal português, né? Esse francês, eu não sabia. Eu fui ver, eu falei, caramba, esse filme aí eu não tinha visto. Eu sempre ouvi falar, Grande Testemunha e tal. E eu peguei pra... Aí fiquei lá, basicamente, eu sozinho. Aí, de repente, veio o cara lá de Campo Grande pra ver o filme. Eu, o cara, mais outras pessoas. Aí eu parei pra ver, aí pô, só tá você aí. Eu falei, não, tem o cara veio lá de Campo Grande. Valoriza o sujeito aí. E aí nessa situação, tu vê a curadoria, né? Eu gostava de ver o filme e tal, e o Felipe, né, fazia essa curadoria, eu também sou público, entendeu? Eu vou ali e fico vendo o filme. E aí, o Felipe foi o nosso Pedro dos Santos foi da Academia Brasileira de Letras, então ele fazia sessões nas cineclubes. Eu não pude ir num dia, pô, me arrependi, um dos arrependimentos da minha vida, né? Ele falou, vamos lá ver. Eu falei, não, compromisso de família não deu para ir. Quis também fazer um dia de semana, também não é um dia muito bom não de ir. Lá no centro da cidade, na BL. Aí o Felipe foi. Era um filme do Paulo César Saraceni, que tava Paulo César Saraceni e o Felipe e o nosso Pedro dos Santos. Caraca. Aí ele tirou foto. Desde então ele nunca mais criticou foto de público, porque ele viu que o quantitativo não é qualitativo. Pô, imagina tu tá num cineclube, vai contar isso pro neto dele, pro filho dele. E eu não tive essa oportunidade. Falei, caramba, cara, você tá ali, amigo dos caras ali. Naquele momento ali na tela de cinema, tá ali todo mundo junto vendo o filme. E aí, pô... então, às vezes, quantidade, né, você tem que valorizar isso, né? O cara que vem lá de Campo Grande, vem de Jacarepaguá. Talvez também exibimos lá o Viagem à Itália. Veio lá de Jacarepaguá, umas 3 pessoas para ver o filme. Aí eu falei, caramba, aí tu vê o poder do filme, né? Ele leva. E aí não é o número, a distância que o cara fez. Aí tu vai ver os filmes que a gente faz sobre a gente, muitas das vezes tem sessão cheia pra caramba e tal. Mas às vezes eu privilegio essas sessões, porque tem uma história. Aí tu vai ver, pô, o cara botou ali. Aí tem um filme, por exemplo, esse que eu citei, né, do Cisne. Aí a Celeste até comentou, Celeste, né, parceira fizemos um artigo junto. Ela, pô, mas não tem pouco aluno aí não. Eu falei, pô, mas esses alunos aí são os alunos que estão fazendo. Aí tu vê que tem aluno fazendo cinema e tá ali, eles foram lá fazer, foram lá ver. E isso a gente tem que valorizar, porque hoje eles estão ali com aluno, mas daqui a pouco estão na posição do Leonardo aí ou trabalhando na Quanta, ou exibindo um filme. E é isso que dá o gosto, isso dá história, sabe? De falar, pô, eu estou ali fazendo,
por um motivo. Ô, Luiz, eu só para deixar claro que a gente já está caminhando aqui um pouquinho para o final, eu prometi pro Luiz que não ia agarrar ele até muito tarde não, porque ele tem um compromisso também depois daqui, mas eu não posso deixar de perguntar duas coisas para vocês antes da gente terminar. Uma delas está relacionada ao que você trouxe aqui agora pra gente, que é essa questão do teu diagnóstico de autismo. Eu queria saber se você se sente à vontade para falar sobre isso, porque nós todos aqui somos atravessados, direto ou indiretamente, por esse elemento, né? Eu tenho um filho autista, a Valesca também, né? Elane também, tem sobrinhos autistas, e você falando do teu diagnóstico. Tom e, também, né? O Tom também tem uma companheira agora que tem um filho autista, então eu acho que é um tema que é extremamente importante para a gente falar, né, já que a gente fala tanto de acesso, de democratização, de oportunidades, de informações, porque, eu vou ser bem sincero, até pouco tempo atrás era algo que era um tabu, né, uma pessoa, né, autista e tal, e eu queria saber o que te levou a procurar esse diagnóstico, até que ponto você operou com esse diagnóstico e como isso, de certa forma, você está hoje em dia procurando uma terapia ocupacional, alguma coisa. Queria saber de você como é que foi esse diagnóstico tardio. Minha companheira fala para mim, não, você tem que procurar um diagnóstico. Eu falo para ela, não, eu já sou muito velho para descobrir qualquer coisa. Se tiver, deixa quieto. Também. E ela fica brincando, não, você tem que saber que isso vai melhorar a sua qualidade de vida, o seu dia, sua realidade. Eu queria ouvir um pouquinho dessa experiência tua, cara, fugindo um pouco do papo que estava mais pro cinema, mas dessa produção sua que também é afetada por essa... mas tem a ver, porque, na verdade, né, eu assim, desde criança, eu acho que até o cinema ele me ajudou um pouco, né, porque eu ficava um pouco isolado, mas quando eu botava para ver o filme, eu via de boa, assim, sempre gostei, né, e aí eu fui dando aula, né, dou aula no oficina de vídeo há um bom tempo, mas eu comecei a trabalhar com alunos incluídos, né. Aí começou a vir muitos alunos autistas e tal. E veio uma menina específica que ela tinha essa característica, mas ela parece que está mudando, né, a expressão, a forma de falar, mas na época falava que seria nível 3, né? Sim, nível de suporte 3. Nível de suporte 3. Não verbal. Não verbal, né? Comunicação e tal. Mas quando botava o filme, ela via, né? Ela ficava vendo, parecido. E eu quando garoto, quando criança, eu tinha uma característica muito próxima, assim, que era... Eu batia com as costas, né? Ficava me balançando. Então, até hoje eu sou meio agitado e tal. Eu tenho também TDAH, né? Mas... Também. Então... Acho que o TDAH às vezes é até mais visível, mas aí eu falei, pô, a pessoa sempre fala que tu tem TDAH, mas depois eu fui ver, eu falei, pô, acho que eu tenho essa questão, porque eu tinha essa questão, que tem um nome para isso, agora fugiu o nome, que dá quando a pessoa tem movimentos repetitivos, né? Fugiu o nome, mas aí eu fui pesquisar. Chamo muito de STEAM, compartimentos estereotipados. Estereotipias, exatamente. Estereotipias. Estereotipias. Aí eu fui pesquisando, eu fui ver esse Sabatella, eu falei, pô, esse Sabatella, né, então tu vai vendo, né, que a gente acaba criando uma coisa e é muito próximo da gente. Quando eu era criança, eu era assim, tinha traços, minha mãe levou, eu tomava Nelopetil, aí fui ver Nelopetil também, tem TDAH, e o autista também toma. Eu falei, pô, acho que... Aí eu fui procurar para ver, porque a gente está lidando, né, com as pessoas e de repente fica um distanciamento, mas... às vezes a gente tem as mesmas questões, aí eu percebia, e isso me ajudou bastante, para lidar com os alunos, que eu acho que é importante. Hoje em dia eu chego e falo, acho que tem que ter essa questão, entendeu? Acabar com esse tabu, porque tentar entender por dentro, porque é muito ruim você se sentir excluído, entendeu? E durante muito tempo eu senti assim, e aí quando você consegue, e através do cinema eu acho que é até meio assim contraditório, né? Porque eu sempre busco o coletivo, mas ao mesmo tempo, né, associa muito ao autismo ao indivíduo, né? Uhum. Mas eu acho que o cinema ele agrega, então por isso que eu falei, né, que eu acho que tem a ver essa questão. E quando criança eu tinha uma coisa com o cinema, e principalmente o cinema brasileiro. O cinema brasileiro eu comecei a perceber, e aí tu vê, né, eu gostava muito do Rock, do Lutador, gostava muito desses filmes, mas eu comecei a ver os outros filmes desses filmes brasileiros, que faziam uma crítica social. E aí, a partir dessa crítica social, me levou a fazer geografia, começou não só social, mas sobre o espaço, falava sobre o sertão, sobre a favela, sobre o subúrbio.
né? Coisas próximas a mim. Eu falei, caramba, mas isso aí tem a ver. Então, quando eu fui fazer, e agora, né, mais velho, falou, pô, foi uma coisa que me tocou, que eu falei, vou fazer uma coisa que tem a ver comigo. O quê? Geografia, que vai eu achava a proximidade entre geografia e cinema, né? Porque agora eu vejo que tem tudo a ver, né? A geografia e cinema. Quando eu vejo um filme, eu vejo a questão do espaço, né? Por exemplo, essa série, por exemplo, da adolescência, eu vejo toda a questão espacial, ainda mais que eu gosto muito do plano sequência, então eu vejo muito, até comentei, né, quando estava falando lá na UERJ, quando teve o encontro, né, dos coletivos, eu até comentei, porque eu achei parecido as relações sociais ali do bairro dele com o subúrbio, que tem a fofoqueira, tem um moleque que fica zoando lá, não sei o que vem com a bicicleta zoando o cara. Eu falei, pô, esse é o nosso subúrbio, porque às vezes que hierarquiza tanto, lá é um jeito, aqui é outro, mas às vezes quando você vai falar de sociabilidade, né, as coisas às vezes tem uma semelhança. Então é nesse sentido, né? Então eu trago muito da minha experiência. Então trazer essa questão do autismo eu acho importante, que faz parte de mim, né? Senão não seria eu, né? Seria outra pessoa. Então, falar, não, isso aí é um transtorno, né? Que agora eu estou sabendo lidar melhor, mas nem sempre, entendeu? E aí, às vezes, cria coisas assim, obsessivo que tem que fazer. O Alma Suburbana, acho que é um pouco disso, né? A gente tinha uma data, né? Ainda tinha a Joana Dark que botou a gente, que tinha que exibir no sábado. A gente estava editando, o filme eu até acho que isso era papo fora do nosso, mas é verdade mesmo. Tinha que exibir 4 horas e a gente estava editando 1h da tarde. Tava o filme ainda sendo editado, e depois a minha quadra viu, né? Aí depois, acho que ficou pronto de 1 hora e tinha que exibir 4 horas. Aí, só que deu um probleminha, a gente teve que juntar, aí ela viu, na sorte, assim, ela curtiu. Eu falei, pô, se a minha quadra curtiu, ela viu até o final. Porque geralmente, né, parente assim, vai querer logo. Aí eu falei, pô, acho que o filme tem uma comunicação. Aí foi interessante, eu acho que quando tem comunicação, né. Luiz, e eu quero aproveitar também, você falou, né, desse momento que você está vivendo pessoalmente, mas eu queria falar também desse momento do audiovisual pessoalmente. Não tem como não negar que o fato do Brasil ter ganho um Oscar, né, com Ainda Estou Aqui, mas você já falou, mas um prêmio não determina que o filme é bom ou ruim, mas eu acho que é importante, né, para essa cena contemporânea, um reconhecimento desse porte numa academia que historicamente sempre negligenciou filmes latinos, sobretudo filmes brasileiros, ainda mais um filme brasileiro que fala de um período histórico fundamental, até mesmo para o desenvolvimento do cinema de guerrilha, para o cinema audiovisual, que é a ditadura militar. Queria saber como é que você vê esse panorama do cinema brasileiro contemporâneo agora, hoje em dia, como está a cena do audiovisual aqui. Sei que tem vários tipos de audiovisual, mas queria ouvir a tua opinião e saber se esse impacto do Oscar traz ou reverbera de alguma maneira, né, positivamente para quem está produzindo e fazendo cinema cotidianamente, que nem você. Então, é lógico, né, que a gente, inclusive a gente até teve uma repercussão pra gente, né, que a gente fez a entrevista aí no Grupo Comunidade, falando lá foi a partir dessa pauta do Oscar, né? Mas, assim, a gente tem que ter sempre o pé no chão, porque tem uma galera que sempre está, parece que é oceano, né? Sempre vai para ali, né? E vai sempre para um tipo de cinema. A gente vê hoje muito a Globo Filme, né? Tomando, né? Tem o streaming, e divide, né? Esse foi o primeiro filme Globoplay, né? Então são coisas, né? Ganhou o Oscar, né? A água indo para o mar, né? Indo já para os caras. Mas ao mesmo tempo traz um olhar para o que falou, cinema brasileiro que é amplo, né? Por exemplo, um dos filmes mais vistos é da produção lá um dos filmes mais vistos da produção da Record, né? Que são os 10 Mandamentos, né? E do filme sobre o Caramba, nem sabia. Edir Macedo. Se botar a bilheteria, gente, eu não sabia. Até um pouco tempo era um dos primeiros, mas esses filmes aí agora estão funcionando. Mas se você pegar lá, 10 Mandamentos, agora acho que alguns filmes já estão tomando um filme, mas está entre as maiores bilheterias, então tem que ver qual cinema a gente quer ver. Foi o que tu falou, é um filme crítico do Walter Salles, né, que tem, né, toda uma questão de, eu gosto muito dos filmes dele e tal, e Fernanda Torres, excelente, né, um filme que eu gosto muito,
É um filme que dialoga com a gente, é um filme que eu exibiria tranquilamente lá no Subúrbio em Trânsito e convidaria lá, né, a Fernanda Torres do Celton Mello para ir lá no Subúrbio em Trânsito. Mas lembrando que também a gente também produz, é interessante, até eles mesmos falam, né, eu acompanho, tem tal filme, tem o Casablanca do Luciano Vidigal, né, que também tem o apoio também da Telecine, né? Porque também você não tem como, você vai fazer o filme, você precisa dos apoios, né? Das produtoras, da produção, e quem domina são essas grandes, né? A gente vê cineastas como o Clément Nossa Filha, que já vai estar para lançar aí o próximo filme também, que fez o Retrato dos Fantasmas, né? E Bacurau fez junto com o Juliano Dornelles, o Aquários, que são grandes cineastas que estão produzindo. Então o cinema é amplo, assim, o cinema nordestino, né, que o próprio Clément Mendonça Filho, tem o filme também que ganhou lá Berlim do Mascar, do Diego Santoro, do diretor, fugiu o nome dele, só me lembro agora sobre o Mascaro, que eu esqueci o primeiro nome. Também ganhou prêmio, né? Quer dizer, o nosso cinema é muito rico, assim. É um cinema amplo, assim, de regional também, né? O Nordeste, o Sul, o Sudeste tem toda uma produção. Estava aqui lembrando do Ainda Orangotangos, falando muito de plano de sequência. O Ainda Orangotangos foi um plano de sequência. E detalhe, foi plano de sequência dentro do pesadelo do personagem, né? Aí os caras falando, né, que tu vai ver a respeito do meu maior plano de sequência, eu tava vendo, aí os caras falando, não, o filme foi feito todo no plano de sequência. Com exceção, eu falei, ué, então não foi plano de sequência. Porque tem uma cena lá, pelo menos uma fica na cara, que ele passa o espelho. O espelho não, o vidro, né? Aí o cara põe impossível. Eu falei, não é impossível não. O Antonioni, o Michelangelo Antonioni fez no Profissão Repórter, ele tira, ele filma em locação, ele não, né? A equipe tira a grade, e depois monta a grade porque a câmera volta, e sem corte, os caras fazem isso, aí sem recurso de digital, nada tecnológico, de computação gráfica. Aí tu fala, eu gosto de cinema assim, né? Pô, faz uma coisa, tu fala, cara, é impossível, ele tenta dar o jeito e faz, né? Agora, é legal também, né, usar tecnologia e tal, mas, pô, quando tu vê que o cara consegue fazer, né, e isso que dá garra pra gente, né, que a gente consegue fazer. E a gente a gente sabe onde a gente tá, né? A gente quer ter visibilidade, né? A gente quer exibir e tal. Foi o que tu falou, né? O prêmio da visibilidade, mas é mais do que o prêmio, as pessoas verem, comentarem, né? Porque o cineasta quer ver os seus filmes, né? E eu acho que o Subúrbio tem esse papel, né? De exibir o filme dos outros e o nosso também, né? Então esse diálogo é importante, aí que vem se construindo. Então a gente há esse momento importante, mas a gente sabe que aqui no Brasil é cíclico, né? E assim, de Oscar foi o primeiro, mas o filme brasileiro já teve premiações em Cannes, né, citando, né, Pagador de Promessas, né, vários filmes aí que... Esse, né, ganhou o Oscar, mas que não faz melhor do que o Pagador de Promessas. E eu acho que também não deve comparar os filmes. Esse é melhor. Eu não gosto de prêmio por conta disso. Que dá uma ideia de melhor e não é isso. Eu acho que filme não é isso. O filme não é para se medir qual é melhor. Eu fico meio... E filme às vezes sensibiliza por uma coisa e tira toda a questão do filme. Eu não gosto dessa onda de glamorizar, né? De tapete vermelho. Eu me incomoda um pouco porque eu acho que o cinema é muito, muito mais do que isso. O cinema para mim é um mundo que se abre quando você apaga aquela luz e joga uma projeção ali e você tem a oportunidade de ir. E eu até falo, eu não tenho preconceito com filme, assim, eu vejo vários filmes e tal. Depende, tem filme que realmente é difícil de ver. Eu não tenho preconceito, depende! Foi boa essa. Mas eu tento ver a Cinderela Baiana. Eu ia falar polêmica. Galera, olha só, eu queria demais agradecer ao Luiz, cara, porque, como diz um amigo nosso, Léo Barros, né, o Luiz é o homem cinema, é o homem que vive o cinema, que pensa o cinema, né, e que pensa um cinema que é muito importante falar isso, um cinema efetivamente democrático, o cinema como instrumento de educação, o cinema como instrumento de transformação, o cinema nas suas vieses mais amplas possíveis, como uma possibilidade de interpretar a realidade que a gente vive e de projetar, né,
uma esperança, uma utopia para uma sociedade melhor, mais justa, né? Eu acho que a gente, de certa forma, se identifica muito porque eu vejo o Luiz como esse cara que tá lá militando há décadas mesmo para fazer com que o cinema tenha acessibilidade, acesso e comunique. Luiz, cara, só posso te agradecer, o papo foi muito bom. Eu juro que vou parar aqui porque eu já tô no teu teto de horário, senão a gente continuava aqui, tá? Cara, bom demais saber que você tá aqui, que o Tom tá aqui, que é um outro cineasta importante aqui, que é o nosso parceiro, que felizmente a gente tem ele aqui pra... Vamos ter que trazer um dia o Tom aqui pra falar das produções dele, hein, Tom? Arranja alguém pra gravar aí que você vai ter que sentar aqui com a gente, hein, cara? Mas o Suburban Trans aí, se tiver produção, a gente exibe lá. Ó aí, ó, já tem até convite pro Suburban Trans, hein, ó. Exibir teu documentário lá, hein? Vamos lá. Né? 2 produtores de cultura de cinema suburbanos de Irajá. Olha aí, galera. E você que assistiu, que gostou desse papo, aliás, não tem como não gostar, né? Você tem que compartilhar, curtir, dar like, fazer o que for preciso, porque isso é fundamental para dar prosseguimento ao nosso trabalho. Na nossa segunda temporada, a gente conta muito com a ajuda de vocês nessa divulgação. Você que estava aqui até agora, não deixe de seguir, de compartilhar, de conhecer o projeto Suburban Transe, ir lá e investigar todos os filmes premiados ou não premiados do Luiz, porque filme não precisa de prêmio para ser bom. E a gente se vê aí na próxima semana, galera. Brigadão, Luiz. Porra, irmão. Valeu mesmo, como sempre, cara. Muito bom, galera. Porra. Você é o cara, irmão. Sou teu fã. Vamos terminar, não tem nem nada pra brindar aqui, mas vamos lá. Salve o subúrbio, galera. Porra. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!